E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos trazer aqui a partida de um mito. Quem? Mequinho, o mito do xadrez nacional. E antes de a gente ver essa partida de hoje, que é uma das partidas mais brilhantes da história do Mequinho, eu vou contar aqui um breve resumo da história do Mequinho, tá? Então, para quem não conhece, o nome do Mequinho é Henrique da Costa Mecking. Ele nasceu em Santa Cruz do Sul, uma cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, e aprendeu a jogar xadrez com apenas 6 anos de idade. Aos 11 anos, ele já foi campeão gaúcho de xadrez, campeão estadual, que não é uma tarefa nada fácil, né? E ele era uma criança prodígio, então com 11 anos, ele já chamava a atenção de todo mundo, né? Ganhou o campeonato gaúcho. Em 1965, com apenas 13 anos, ele ganhou o Campeonato Brasileiro de Xadrez. Na época, com 2,5 pontos na frente do segundo colocado, que é um feito assim bem chamativo, né? Porque é o campeonato mais forte do país. Inclusive, saíram nesse período, né, várias notícias no cenário internacional de que o Mequinho era o novo Bob Fischer. Porque o Bob Fischer também teve uma carreira parecida, né? Alguns resultados parecidos no início da carreira dele. Se eu não me engano, Bob Fischer foi campeão norte-americano com 14 anos de idade. E o Mequinho, com 13, já ganhou o Campeonato Brasileiro. Um jogador prodígio, né? Em 65 e 67, o Mequinho também ganhou os campeonatos nacionais aqui do país, tá? Ganhou os brasileiros também. E depois, ele passou muitos anos sem jogar esse evento. Ele só voltou a jogar o Campeonato Brasileiro em 2011, que ele acabou ficando na terceira colocação. Então, ali em 1966, o Mequinho ele foi campeão sul-americano de xadrez, né, seguindo a ordem. Então ele ganhou o estadual, logo em seguida ganhou o brasileiro, depois ganhou o sul-americano. E depois ele começou a jogar vários interzonais que davam vagas para os torneios de candidatos da época, né? E ele ganhou também vários desses torneios, até que, tristemente, o Mequinho foi acometido por uma doença muito violenta, né? Que foi a miastenia gravis, uma doença que afastou ele do xadrez por 12 anos. Então 12 anos ele levou para se recuperar dessa doença. Até hoje ele ainda não é 100% recuperado, né? Mas ele já tem uma vida bem mais normal. Essa doença afastou ele do xadrez por esse longo período. Então depois desses 12 anos, ele voltou para o xadrez, mas ele nunca mais conseguiu se reintegrar, né, à elite do xadrez mundial. Nunca mais voltou àquele nível todo que ele tinha, né? Inclusive, nesse período que ele jogava os interzonais e candidatos, ele chegou a ter o terceiro maior rating de xadrez do mundo. Ele era o terceiro melhor jogador do mundo na época em rating, né? E essa partida que a gente vai ver hoje é uma das partidas desse período, desse auge do Mequinho. Essa partida que a gente vai ver hoje foi jogada em 1969, no torneio Mar del Plata, na Argentina. E foi uma partida brilhante, uma partida que a gente conhece muito do estilo do Mequinho, que sempre foi um jogador muito, muito tático, um jogador de cálculo muito preciso. Então, sem mais delongas, vamos ver esta partida sensacional e vamos a ela agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o Mequinho, Henrique Mecking, contra Antônio Rocha. E o Mequinho abre aqui a partida com E4, peão do rei, as pretas aqui jogam com E5, e eles vão jogar aqui uma Ruy Lopes, depois de bispo B5 A6, e nesse momento, as brancas têm várias formas de jogar aqui, né? Pode jogar a variante principal, né, que é voltando com bispo A4, mas o Mequinho aqui jogou a Ruy Lopes das trocas, que é uma variante muito interessante. Ele tomou em C6, veio a tomada de D, e agora roque curto jogado pelo Mequinho, seguido de F6 pelo Antônio Rocha. E nesse momento, um dos planos para as brancas é já começar a criar contato no centro. Então ele jogou aqui com D4, bispo G4 foi jogado pelas pretas, jogando no tema da cravada aqui do cavalo de F3, o Mequinho nessa posição joga com C3, reforçando o centro mais uma vez, e depois de bispo D6, bispo E3, a partida segue com dama E7. Um lance flexível aqui do Antônio Rocha, porque dá a entender que ele pode rocar grande aqui, então não tá tão clara, né, qual que é a ideia das pretas. Pode ser que ele ainda tire o cavalo em algum momento e roque curto também. Então não tá exatamente claro o plano das pretas. O Mequinho nessa posição joga com o cavalo de BD2, reforçando a defesa de C3, e então cavalo H6 jogado aqui pelo Antônio Rocha. De novo, né, trazendo aquela ideia. Não tá claro para qual lado as pretas podem rocar aqui. O Mequinho agora faz um lance de questionamento. Ele pede uma decisão para o bispo de G4, jogando aqui com H3.
as pretas voltam, não querem dar o par de bispos, e nessa posição o Mequinho joga dama B3, já impedindo o roque curto das brancas, das pretas, né, ativando bastante a dama, e agora tá tocando ali no peão de B7. Um lance possível aqui seria roca grande, né, mas não é isso que o Antônio Rocha quer fazer. Ele joga nessa posição com B6. Defendeu o peãozinho, né, o Mequinho aqui ele toma em E5 e depois de peão por cavalo C4. Um lance interessante, né? Porque começa a criar agora uma pressão no ponto de E5 e o cavalo de H6 ele pode ser capturado também em algum momento. Não tá nada tão claro. Então o que as pretas fizeram? Não querem deixar a captura desse cavalo para não dobrar os peões. Jogou aqui o Antônio Rocha com o cavalo F7. A partida segue com torre de FD1, trazendo a torre para o jogo. Bispo C5 e nessa posição o Mequinho resolve trocar os bispos. Bispo por C5, dama por C5. O peão de E5 segue muito bem defendido, né? Porém, contudo e entretanto, como eu falei para vocês na introdução do vídeo, o Mequinho sempre foi um jogador de cálculo direto, um jogador de cálculo muito preciso, e nessa posição ele encontra uma linha muito tática aqui e faz o bombástico, devastador, torre por D7, incrível! Esse era o xadrez do Mequinho, pessoal. O Mequinho aqui tá sacrificando a qualidade, né? Para jogar em cima do tema do rei exposto. Então, depois de rei por D7, o Mequinho aqui faz mais um lance brilhante, um lance difícil, né? Um lance interessante. Ele joga aqui cavalo por B6. Extra! Mequinho sacrifica tudo. O grande tema é que o cavalo de F7, ele tá no ar, né? Então as pretas aqui tomaram de dama, veio agora dama por F7, e depois de rei C8, não tá exatamente clara a ideia do Mequinho com todos esses sacrifícios. Nesse momento ele tá com uma qualidade a menos, as torres das pretas estão mal aqui, né, porque não estão conectadas, o rei tá no meio do caminho. Tem o tema também de cavalo por E5, mas também tá caindo aqui o peão de B2 e a torre de A1 ainda não tá participando da partida. Então, muito interessante a forma que o Mequinho jogou, e aqui entra aquela questão desses jogadores muito geniais, né, porque nem tudo aqui tá absolutamente concreto nessa linha. Porque tem alguns problemas para a posição das pretas, mas não é tão claro assim de ser visto alguns lances atrás, todos esses sacrifícios. Mas o brilhantismo do Mequinho guiou ele nessa linha. Então aqui o Mequinho seguiu jogando com cavalo por E5, tomou o peão, tá ameaçando uns cheques aqui, mas o rei pode se refugiar também. Nessa posição, o Antônio Rocha jogou aqui com dama por B2, tomou o peãozinho, tocou a torre. O Mequinho aqui segue com o ataque dele, joga dama D7. E depois do lance rei B8, querendo se refugiar com o rei talvez aqui em algum momento, claro, tem que defender ainda o ponto de C7. Nessa posição, o Mequinho jogou aqui com dama D1, um lance interessante, ele volta a dama, como diria o Armando, né, para defender a torre, e agora ele tá ameaçando um lance forte aqui, que seria a torre B1, para ganhar a dama, né, que tá na mesma coluna do rei. Então, nessa posição, as pretas tiram a dama da coluna, jogando com dama por C3, e veio agora torre B1. Torre B1, muito forte, colocando a torre na coluna, mas depois do lance rei A7, surge o grande tema aqui, como as brancas continuam. Então, pausem o vídeo, tentem descobrir porque o Mequinho achou um lance aqui fantástico, sensacional, incrível, um lance brilhante, e espero que vocês tenham encontrado esse lance, pessoal, que eu vou dar o lance aqui. O Mequinho nessa posição jogou dama D4 cheque. Esse lance aqui, ele é famosíssimo na história, na carreira do Mequinho, né? Esse dama D4, porque observem que esse cheque tá... Claro, tô entregando a dama aqui, e observem que as pretas não tem muito o que fazer nesse caso, porque o rei tá absolutamente trancado, né? E se fizer qualquer outra coisa, cai a dama em C3. Então aqui o Antônio Rocha, ele tomou a dama, e agora... Cavalo por C6, isso aqui não é checkmate, isso aqui é mates com tomates. O Mequinho sacrifica a dama e aplica um checkmate, um mates com tomates de cavalo. Incrível e fenomenal. A torre está trancando a coluna D, o rei só tem a casa de A7, o cavalo está atacando essa casa. Checkmate fenomenal aqui, com o sacrifício brilhante do Mequinho de dama D4. Como eu comentei, esse aqui é um lance que foi muito famoso na carreira dele, né? Porque ele dá um sacrifício de dama para dar um checkmate de cavalo. E a outra coisa brilhante nessa partida é que
quanto dessa linha o Mequinho viu, né? Em que momento que ele viu todas essas continuações? Será que foi lá quando ele jogou cavalo por B6? Porque não estava totalmente clara todas as ideias, né? É uma questão de colocação das peças. As pretas tinham dificuldade para botar as torres para jogar, né? Mas muito, muito fenomenal, muito incrível a forma que o Mequinho jogou essa partida. Por isso, essa é uma das partidas mais famosas da carreira do Mequinho, né? Que começa tudo com o brilhante torre por D7, fenomenal, que leva para essas linhas aí amalucadas, né? Mas também muito interessantes. Então, comenta aí embaixo se tu já conhecia essa famosa partida do Mequinho e se vocês gostarem eu posso trazer mais partidas da carreira do Mequinho, porque ele tem muitas, muitas partidas tão brilhantes quanto essa. Então, pessoal, se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!